Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, onde recebemos os melhores em Indaiatuba nos mais diversos segmentos de negócio. Antes de apresentar o convidado aqui, que na verdade ele está fazendo o seu retorno, mas eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho para vocês. Gostaria de lembrá-los que esse podcast é um oferecimento da Indafire. A equipe está preparadíssima lá para te receber com todos os projetos de combate a incêndio para qualquer tipo de segmento, ok? Seja casa, seja a indústria, seja comércio. O importante é ter um projeto preparado de combate ao incêndio para que você não tenha surpresas. E o pessoal da Indafire está lá preparado para te receber e te orientar da melhor maneira possível. E lembrando também que esse podcast é um oferecimento da Câmara Municipal de Indaiatuba. A Ouvidoria da Câmara é o canal de comunicação entre o Poder Legislativo e o cidadão de Indaiatuba. Por aqui é possível registrar denúncias, sugestões, críticas e elogios sobre a atuação da Casa de Leis e a qualidade do atendimento recebido. A ouvidoria recebe as demandas por telefone, e-mail e pelo site e encaminha para os departamentos responsáveis ou para os gabinetes dos vereadores. Confira os contatos e conheça a Ouvidoria da Câmara, o seu canal da cidadania. E agora, olha, vou apresentar o nosso convidado. Como eu disse, está retornando. E sabe por quê? Porque vocês devem ter reparado aqui algumas mudanças no nosso estúdio. Eu gosto de falar aqui dentro que nós estamos começando a segunda temporada. Afinal de contas, já começamos há mais de 7 meses atrás esse programa, nosso podcast Gente de Expressão. E ele foi o nosso primeiro convidado. Estou falando aqui do nosso amigo Vitor, da Padaria Liberdade. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Estamos aí. Isso aí. O Vitor abriu aqui a nossa primeira temporada do podcast Gente de Expressão aí alguns meses atrás. Então, vamos trazê-lo novamente aí para abrir essa segunda temporada. Mas agora, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho da Padaria Liberdade também. Continua se destacando na cidade, mas hoje eu sugeri ao Vitor que falássemos mais sobre o empresário, o empreendedor. E como a gente gosta de repetir, todo mundo sabe, empreender no Brasil não é fácil. E acreditem se quiser, o Vitor não começou no ramo alimentício. Como estava falando aqui conosco nas bastidores, o Vitor começou na mecânica, na área da mecânica, e aí então foi se desenvolvendo ao longo das décadas até que caiu nesse meio, nesse mercado alimentício, e hoje está aí há quanto tempo já, Vitor? No total, 10 anos. 10 anos já. Mas vamos voltar lá no passado, então. Vamos... O jovem Vitor se formou lá em mecânica. Como é que foi aí esse começo, essa escolha por essa profissão? Você falou que essa família do mercado têxtil, né? É Fabril, mas Fabril, na área isso. de redutores de velocidade. Isso, né? é isso mesmo. Meu pai já empreendia lá desde os anos 70, 80. Né? Quando eu sou de 81. Quando eu nasci, meu pai já tinha uma empresa nessa área, nesse segmento, só que lá em Santo André, no ABC Paulista. Bacana. Eu nasci em São Caetano, morei muitos anos por lá. E nos anos 90, acho que mais precisamente 93, 94, meu pai veio para Indaiatuba a convite de um amigo, né, o seu Oswaldo, que era o dono da empresa aqui em Indaiatuba, para ele gerenciar aqui a indústria. E eu era muito novo ainda, então continuei. A família toda continuou morando lá. Ele que vinha sozinho às segundas-feiras e sexta-feira voltava para casa. Então foi um início ali. Caramba. Foi como nós chegamos, como conhecemos Indaiatuba, né? Desde então ainda muito diferente da Indaiatuba de hoje, né? 95, 94, 95, mas já nos apaixonamos aí pela cidade. E sempre foi ficou o desejo de voltar um dia. E ficava sempre eu no pé dele ali para me trazer para trabalhar junto com ele aqui, né? Eu ainda um adolescente, né? Na época eu fiz Senai lá em São Caetano do Sul e comecei. Hoje em dia acho que menos, mas naquela época tinha muito aquela coisa do exército ou do tiro de guerra, né? E ele falava, bom, a hora que você cumprir sua obrigação aí com o exército, com o tiro de guerra, a gente conversa. E aí foi assim, quando eu tive a dispensa do alistamento militar, ele me trouxe aqui para Indaiatuba para trabalhar então na indústria. No caso lá, uma empresa que hoje já não existe mais, mas chamava Toroel. E aí, então, em anos 2000 que eu vim para cá, estava aí com 18 para 19 anos, comecei a trabalhar na Toroel nessa área de usinagem, trabalhei basicamente em todos os segmentos dentro da empresa.
Aí conheci a FIEC, aqui em Indaiatuba, né? Terminei o ensino médio, comecei na FIEC, fiz técnico mecânica aqui na FIEC, consegui lá uma vaga na área de engenharia. E aí eu fui estudar em Sorocaba, na FATEC, me formei lá em tecnólogo em projetos de produção e em projetos mecânicos e processo de produção. Eu fiz as duas especializações que tem lá, né? Caramba. E acabei fazendo... Tenho 2 graduações na mesma faculdade. e aí fiquei na indústria até 2017, para ser exato. Só que um pouco antes, em 2015, na verdade... meu pai veio a falecer em 2009, infelizmente. E de lá para cá eu tive a oportunidade de administrar a empresa no lugar dele, né? Na ocasião do falecimento dele, o dono da empresa era eu e meu irmão que trabalhávamos juntos com meu pai. E aí o dono da empresa nos convidou para assumir a gestão da empresa. E a gente aceitou e foi um grande aprendizado, né? Então, embora a gente tá falando sobre esses setores, né? Alimentação, padaria, restaurante... Tem escola no meio do caminho aí. Não, mas a verdade é que na parte de gestão tudo é muito parecido. Claro. Né? Então, assim, a oportunidade que eu tive lá atrás favoreceu muito aí que eu depois conseguisse me aventurar nessa questão de empreender e de ter um próprio negócio. Sem dúvida nenhuma. E chegar até aqui, né? Então, sem perder muito fio da meada, mas... Lá em 2013, 2014, eu já tinha essa vontade de ter um negócio próprio. Na área industrial é mais difícil porque é tudo muito caro, né? As máquinas e tal. E aí, investimentos pesados. Os investimentos são bem maiores. E aí eu sempre tinha muito em mente essa questão da alimentação. Por conta daquela meio que frase padrão. Comer, todo mundo precisa comer, né? Não é verdade? Então, por exemplo, se for para investir, eu vou investir na área de alimentação. E eu sempre ficava com isso em mente. E aí eu tive a oportunidade de conhecer, na época, os meninos aqui da Let's City de Indaiatuba. Eles tinham inaugurado, acho que em 2014. E eu, como cliente mesmo, conversando, demonstrei meu interesse em abrir uma unidade. E aí, quando eles tiveram a oportunidade de expandir, eles me convidaram para participar da sociedade. Isso foi lá em Valinhos, foi onde foi a minha primeira loja, então Let's City Valinhos. Depois eu acabei virando sócio da Let's City de Indaiatuba também. E depois, no meio desse caminho, a gente já chegou a abrir uma terceira loja, que era o Let's City do Parque Bandeiras, em Campinas. E aí, por um período de 15 a 17, que em 2015 foi quando inauguramos a Let's City, né, de Valinhos. Eu trabalhava durante o dia na Toruel e à noite ia para o Let's City. Então eu ficava na dupla jornada. Só para ter uma ideia, entrava às 8, saía às... Pois é. Eu chegava em casa às vezes 1, 2 da manhã e no outro dia tinha que estar na indústria. Aquela velha história, né? Quem vê a jornada não vê não enxerga os tombos, né? Verdade, né? Então no começo foi bem puxado. E aí, então em 2017, no comecinho do ano de 2017, a empresa acabou encerrando as atividades lá. E aí eu fiquei já estava, né, encaminhado nessa questão do restaurante. Aí eu realmente me dediquei exclusivamente à minha carreira aí de empreendedor. E na ocasião eu já estávamos com 3 lojas do Let's City em 2017 e do meio para frente de 2017, e mais precisamente em setembro, eu entrei numa sociedade com um parente da minha esposa e nós inauguramos uma escola de inglês da franquia WhatsApp. Na época, segmentos completamente diferentes. Pois é. Nenhuma relação entre eles, né? Interessante. Porque fomos para a área de serviços ali. E na época o Flávio Augusto, que é o dono da franquia, ele tinha recomprado. Enfim, é uma história bem interessante. Acho que o pessoal muitos conhecem. E aí ele estava reabrindo o processo de novas franquias. E a gente foi da primeira turma, igual começando aqui o podcast, lá também a gente foi da primeira turma, os primeiros franqueados da nova geração lá de franqueados da WhatsApp. E a gente ficou de 2017 até 2021. A gente acabou passando pela pandemia. E aí foi um segmento que sofreu bastante, né? Principalmente as escolas físicas, né? A marca em si, no segmento de educação, se reinventou e na questão das aulas online e tal. Mas as escolas físicas ali sofreram um pouco mais e a gente acabou por decidindo encerrar em 2021. Nós estávamos com 4 escolas na ocasião. Tinha a loja daqui de Indaiatuba, tinha Valinhos, Sumaré e Hortolândia. Nossa. Nós éramos em 3 sócios no final, assim. E aí acabamos por tomando essa decisão. Foi uma decisão difícil, né?
porque envolve, né, todo um projeto de vida, todo um plano. Né? Minha ideia, inclusive, era vir migrando mais para educação e, de repente, talvez não mais trabalhar na área de alimentação. Mas Deus é que sabe das coisas, né? E a gente planeja, mas Ele quem executa, né? E aí, então, no final das contas, também nesse meio do caminho, ali em 2018 para 2019, eu saí da sociedade do Let's Eat nas outras lojas, fiquei só na loja de Valinhos. E aí, em 21, as escolas então encerraram e eu fiquei só no Let's Eat. Nesse meio termo ainda, nesse meio tempo, teve uma passagem aí por uma cafeteria. Tá vendo? A cafeteria ali no Polo Shopping, talvez muitos conheçam, era bem do lado da Calunga, chamava... Quando a gente assumiu o ponto, chamava Café Donuts. Uhum. E aí, logo que nós assumimos, a gente transformou numa marca própria que chamava Delícias da Manu. Manu era minha sócia, e aí ela já tinha essa marca, ela já trabalhava em casa e tal, e aí quando a gente realmente começou lá, decidimos uma loja física da marca. Isso, da marca. E foi bem legal, foi uma experiência bacana que também passou pela pandemia. Pois é, né? E também sofreu bastante. Ainda mais por ser uma loja de shopping, né? As restrições eram ainda maiores, né? Então a gente chegou a ficar fechado, porta fechada aí por 3, 4 meses direto. Então foi bem difícil. Mas a gente passou, sobrevivemos. Depois acabou que em 2022 a gente mudou de ponto, a gente estava no shopping. De 21 para 22 a gente foi para aquele mall que fica ali no Distrito Industrial, uma decisão que a gente acabou tomando. E por fim, em 23 a gente encerrou as atividades lá. Fiquei de novo só no Let's Eat. E aí apareceu a oportunidade da Padaria Liberdade, que a gente, né, conversou bastante sobre ela aí no último podcast. E eu tô lá desde então, continuo no Let's Eat e tô na padaria. Então, me divido aí entre as duas. São segmentos próximos, né? Os ambos de alimentação, mas com públicos muito diferentes, com propósitos diferentes, né? Uhum. Então, enquanto a padaria ali tem muito mais a ver com o dia a dia, né? O restaurante, principalmente o Let's Eat, né? Por não ser um restaurante de dia a dia, ele está muito mais relacionado à comemoração, à sair, né? Aquela coisa de, pô, vamos fazer alguma coisa hoje? Vamos comer aonde? Então, o Let's Eat tá mais voltado para lazer do que para necessidade, né? Então, são complementares, né? Claro. Então, muitas vezes, onde o pessoal brinca, né? Sei lá, pro final do ano é bom para padaria? E não é, porque às vezes o pessoal viaja, então sai da rotina, a padaria acaba sofrendo um pouco. Já o restaurante se aproveita das datas comemorativas, então acaba que a gente consegue... 13º também ajuda. Pois é. E a gente está dentro do shopping também, Shopping Valinhos. Então essa questão das datas aí, a gente consegue o varejo acaba ganhando, tendo um reforço bacana. Ajuda bastante a gente. Então estamos aí nos desdobrando aí. Somando, aí a gente passa de 40 funcionários, né, nas duas empresas. Hoje eu não tenho sócios, já tive todas essas iniciativas que eu comentei, tínhamos sócios. Só a padaria que eu já comecei sozinho, né, e aí o Let's Eat já tive sócios e hoje também estou sozinho lá em Valinhos. Então é um desafio bastante grande. Com certeza. Duas coisas. Primeiro, você falou que se formou na FIEC. Sim. Queria mandar um abraço para todo mundo da FIEC que comemorou 40 anos de história aí no mês passado. Continua legal. Comemorando e vai comemorar ainda por um bom tempo. E foi um diferencial, né? Para mim, eu sempre sou muito defensor do ensino técnico. Né? Já tive a oportunidade de fazer aula inaugural na FATEC e também na FIEC. Eu sempre falo muito sobre essa questão do técnico, do tecnológico, que é algo que é um motor para a nossa economia, né? Para o desenvolvimento do nosso país. E aí, como empreendedor agora, como você tem visto a questão da mão de obra, Vitor? Pois é. A gente tem discutido muito aqui com aqueles que que vêm nos brindar com a presença. Inclusive, teve um amigo aqui que é marceneiro e falou, eu perguntei para ele, né? Olha, como você imagina a sua profissão daqui a 10 anos? Ele falou, não vai existir, porque essa nova geração não tem interesse em adquirir esse conhecimento, essa expertise. Pode ser que hoje em profissões que conhecemos como artesanais ou que demandam aquele conhecimento técnico apurado, pode ser que elas não existam daqui a alguns tempos, justamente por esse desinteresse ou por essa falta de procura. Lógico que a gente está falando de outro segmento aí. Mas é claro que uma padaria, por exemplo, até mesmo, né, a Let's Eat, por que não, demandam receitas que estão aí já
na nossa vida há décadas, há muitos anos. Como é que tem sido a questão da mão de obra? Como é que tem sido para você, como empreendedor, lidar com essa questão nessas duas frentes de trabalho? Eu acho que assim, meio que chover uma olhada. Realmente o grande desafio hoje é a mão de obra, né? A gente já tem um monte de dificuldades, né, para empreender, né? A gente sempre fala muito sobre as questões legais, né? Questão dos impostos, a dificuldade, toda a burocracia, né, que o nosso governo nos impõe ali. Mas hoje em dia eu acho que o maior de todos realmente é a mão de obra. É a dificuldade de conseguir pessoas. E assim, você falou da questão dos trabalhos manuais, realmente há um desinteresse, né, dessa nova juventude aí de aprender profissões mais manuais. Isso vale para tudo, desde alimentação, marcenaria. Uns anos atrás eu fui tentar reformar um sofá, o rapaz falou a mesma coisa. Ele estava sozinho ali e uma placa, não faço mais orçamentos. Eu falei, nossa, como assim, né? Eu falei, não, eu tenho serviço aqui para anos e eu não tenho ninguém para me ajudar e não tem ninguém com interesse de aprender, que eu possa ensinar, que eu possa, então... É isso. Então, assim, eu vejo que isso pega mais ainda, né? Na questão dos trabalhos manuais. Eu acho que também a construção civil tem sofrido bastante também com isso, né? Mas eu acho que, no geral, a verdade mesmo é que isso tem sido um problema generalizado. Pois é. Eu acho que afeta mais, né, os manuais aí, mas a grande maioria dos segmentos tem sofrido com essa falta de mão de obra, com esse desinteresse. Enfim, são, acho que N fatores, não é o nosso objetivo aqui, mas está sendo difícil. Realmente. E assim, se a gente falar do futuro, que nem... o caso que você falou, talvez não exista mais a produção da forma como a gente conhece. Acho que realmente a tecnologia ela vem para colaborar e eu acho que em todos os segmentos ela vai ter um papel fundamental, né? Nessa virada que a gente está vivendo, né? Da mão de obra. Até hoje a gente vive muito a questão da inteligência artificial, né? As pessoas com receio de serem substituídas pela inteligência artificial. Mas assim como eu falei aqui das receitas que muitas ficaram no tempo, a inteligência artificial está aí para ajudar, mas ela não substitui o... Não, de maneira nenhuma. Eu acho que nem a gente está falando, né? A gente nem tem, né, quantidade de pessoas suficiente para trabalhar, então realmente a gente precisa, né, da tecnologia para nos apoiar e fazer qualquer coisa. É uma ferramenta que está aí para ajudar. E a inteligência artificial é também isso, né? Bacana. Agora, Vitor, a gente vai fazer uma breve pausa porque eu gostaria de lembrá-los que esse podcast também é um oferecimento dos nossos novos parceiros da Rio Investidora e Construtora. Confira aí. Vitor, antes de terminar nosso programa falando um pouquinho mais sobre Padaria Liberdade, eu tenho uma pergunta meio particular para te fazer. Pois não. Como você enxerga, como o Vitor de 30 anos atrás enxergaria o Vitor de hoje, aquele que começou lá no setor fabril, hoje completamente imerso no setor alimentício? Como é que você acha que o Vitor de lá enxergaria o Vitor hoje? E quais são os seus planos para o futuro? Dentro desse mesmo segmento? Ou pretende, talvez, daqui a alguns anos, partir para outro modelo de negócio? Pois é, eu acho que ele enxergaria com muita surpresa, né? Porque realmente, por mais que a gente planeje, né? Acho que não passava pela cabeça do Vitor adolescente, né? Trabalhar nessa área, né? Nesse segmento de alimentação, como eu comentei, a família toda sempre trabalhou nessa questão de indústria. E eu me desenvolvi nisso, né? Fiz Senai, fiz técnico, fiz tecnológico. Depois acabei fazendo gestão empresarial lá na FGV em Campinas. Enfim, eu sempre estudei voltado para essa questão fabril, né? Então, realmente acho que veria com muita surpresa, mas de certa forma acho que seria motivo de orgulho. Com certeza. Né? Eu tenho um primo que sempre fala, poxa,
é muito interessante ver essa virada de carreira. Não é tão fácil, né? Você migrar assim de segmentos e tal. Então, acho que, de certa forma, surpreso e também grato. Mas você falou uma coisa que é importantíssima, que mesmo tendo mudado de segmento, tudo que você aprendeu lá, tanto nos cursos que você fez, como no dia a dia do trabalho, você usa até hoje. Sim. E aplica, seja no Let's Eat, seja na Padaria Liberdade. E é importante para você que está nos assistindo, para você ter a certeza que nenhum conhecimento não é em vão, né? Tudo você aprender, usa. acho que é uma constante do empreendedorismo, né, Vitor? Está sempre atualizado. Você falando, eu lembrei, no Senai, a gente o pessoal até tinha um apelido, quem já fez Senai aí vai lembrar, né? O pessoal brincava que era CP, né? Que era candidato a peão, né? Você ia se formar um candidato a peão. E o professor falava muito isso, falou, ó, daqui talvez 10% vai seguir carreira. Os outros tantos não vai para a área fabril. Mas o que vocês estão aprendendo aqui, vocês vão levar para a vida. Claro. Né? Aqui a gente estava ensinando, a gente entra com 14 anos, né? Uhum. E estamos falando aí dos anos 90, era outro estilo também de aprendizagem, mas eles frisavam muito, a gente está ensinando vocês a serem homens. E o resto que vocês vão fazer com isso, não necessariamente no que vocês estão aprendendo tecnicamente aqui, mas no sentido de vida, né? É isso mesmo. Então, E a padaria? Vamos lá, vamos terminar falando da padaria, que estamos chegando já nos 30 minutos, parece que o tempo voa aqui. Passa rápido demais. Novidades? Lembra que na nossa última conversa falamos sobre a cozinha que vocês, junto com a sua equipe lá, haviam ampliado e muito lá o número de opções, as Carolinas, que eu confesso que uma semana depois da nossa conversa, e demorei ainda, viu? Porque eu fiquei com aquilo na cabeça. Fui conferir. Carolina de pistache, de brigadeiro, de doce de leite. Eu e meus filhos fizemos uma festa lá. Mas o que tem de novidade lá? Então, sabe que uns meses para cá, uns 2, 3 meses para cá, a gente reparou muito a necessidade, assim, a procura, né? Os doces já são clássicos, né? E a gente sempre que vai na padaria dá aquela espiada nos doces, né? Na vitrine, sempre sai um pouquinho mais avantajado de lá. Mas a gente percebeu muita procura. A gente sempre foi muito reconhecido pelos salgados também. Né? E a gente tem uma fabricação própria, na ocasião lá eu tinha comentado também. A gente sempre fabricou, e a fabricação é diária. Então, assim, o salgado ali, você está comendo sempre o salgado que foi feito no dia. Mas a gente não conseguia ampliar isso tão bem para o período da tarde. Né? Então, acaba que na padaria ela é sempre mais procurada pela manhã, né? E a gente tinha uma diversidade bem grande de manhã, mas conforme ia passando o tempo à tarde, faltavam opções. E aí a gente investiu nisso, né? A gente começou a aumentar ali a produção para a tarde. Hoje a gente tem uma segunda fornada de salgados exclusiva para o período da tarde. Então, a partir da 1 da tarde ali, sai toda de novo, né? De manhã sai toda uma fornada de salgados, e à tarde agora a gente está com isso também, de certa forma, de novidade. Tem uns 2, 3 meses, onde a gente sai, por exemplo, com esfirras, calzone, folgaças, enfim, os enroladinhos, né? Os bauruzinhos. A gente tem toda uma fornada ali de salgados fresquinhos, né? Saindo quentinho a partir da 1 da tarde, e que aí vai suprir aí o restante do dia. E tem sido um sucesso, viu? Surpreendeu, porque a gente tinha já esse hábito de seguir, vamos dizer assim, com aquilo que foi feito de manhã, e ia minguando, né? Quando chegava à tarde já tinha bem poucas opções. E aquela coisa, né? Você não vende porque não tem, ou não tem porque não vende, né? Verdade. E aí, uma grata surpresa foi quando a gente investiu em produzir e ter opção, a clientela correspondeu super bem, né? E a gente está tendo uma ótima procura aí dos salgados à tarde também. Então, além dos doces, né, que já são famosos e benquistos, a gente está aí. Se você não conhece. O pão também, né? É clássico, né? O pão francês, enfim, é sempre o cartão postal da padaria, né? Mas a gente está com essa nova linha também de salgados bem interessantes que vale a pena conferir. Não só de manhã, mas também de tarde. E para o final do ano agora, o que vem por aí? Pois é, a gente exige, né, Sim, tem que ter uma movimentação, né? Um panetone, a gente já começou a dizer isso. A gente já teve a primeira receita aí, ainda no finalzinho de setembro. O pessoal, puxa, o Natal já chegou, né? Chega na loja, aquele cheirinho de panetone nas prateleiras. O pessoal, nossa, o Natal já está aí. Mas o tempo voa, né? Como a gente estava falando aí do tempo aqui do podcast, assim é o ano, né? Quando você vê, já estamos começando outubro, quando a gente mal pensar, o Natal já está aí, né? Já está na hora de se programar. Pois é. Então, a gente já está com os panetones,
Tem tido bastante procura também para as confraternizações, né? Legal. Então, o pessoal procura a gente para fazer alguns kits ali para as confraternizações de empresa. Isso é importante a gente destacar, né, Vitor? Sim. Quanto antes procurar a padaria, fazer a sua Exato, encomenda melhor. antecipada, né? Para que isso não fique daí de última hora e vocês não consigam, de alguma Exato. maneira, suprir essa necessidade. Né? Eu já ia deixando passar. Na parte dos bolos, né, da parte da confeitaria, dos doces, a gente também tá com bolos confeitados ali, uma gama bem diversa de bolos para fatiar. Né? Então, assim, a gente tem ali aquele bolo de festa, Sim. né? Vai que ninguém te chamou para um aniversário nas Não é últimas verdade? semanas, aí você deu aquela vontade, vai lá e compra para só uma fatia. Mas nem precisa, Só o suficiente. Nem precisa ter aniversário, não. Esse é o tipo de bolo que, vez ou outra, dá aquela... Pois é, dá aquela vontade de comer bolo de festa, não é, né? De festa, tem que ser Então, a aquele. gente tem ali uns 8, mais ou menos, sabores sempre na prateleira. E aí você pode cortar a sua fatia que você quer comer na hora ali. E tem sido um sucesso também. E a gente tem tido bastante, o pessoal experimenta a fatia e aí fala, poxa, como é que eu faço para encomendar? Vou querer fazer meu aniversário com esse bolo. Então tem sido bem legal isso também. E aí vale também a dica, né? Quanto antes Claro. se preparar, né? Já procurar a gente, já reservar o dia, né? Fazer a sua encomenda melhor. Com certeza. Menos surpresas. Para confraternizações de empresa, por exemplo, quais são os carro-chefes aí? São salgados, doces? Então, o pessoal né? tem pedido bastante essa questão do... A gente tem um pão de queijo lá com parmesão que é sensacional, então é campeão de venda. Uhum. Mas a gente faz também lanchinhos, né? Então, Legal. os lanchinhos no pão de brioche, para coffee break, para confraternização, pão de metro. Então, aqueles salgados também bem tradicionais, como também os mini assados. Tem Que bastante não faltam são variedade. opções. Exatamente. Bacana. Procura a gente lá pelo WhatsApp que a gente vai, com certeza, montar uma... Passa o WhatsApp pra gente aqui, pra quem está nos assistindo aí. Você Poxa, lembra vamos dele? lá. Só não vou ter ele de cabeça, mas tem Não, aqui tranquilo. rapidinho. Você continua atendendo pelo iFood também? Sim, temos Bacana. o iFood. E o WhatsApp nosso lá é 19, né? Uhum. 98-919-8778. Repete E aí pra facinho. gente. 98-919-8778. Fácil, gente. E já aproveita, liga lá, já faz o seu... Pede o cardápio, a equipe manda para você, já faz a sua encomenda e já deixa tudo pronto. Porque a gente sabe que ainda é outubro. Quando você vê, gente, Já foi. o Jingle Bell já está aí e de repente você já está desesperado atrás de opções para montar aí a sua Pois confraternização. Desculpa até te Imagina. interromper, mas Então, uma questão também, muitas mães nos procuram lá para parte da escola, né? Quer levar alguma coisinha na escola, quer Uhum. presentear o professor. A gente tem uns mini panetones também que que legal. servem muito bem como presente, né? Para várias ocasiões. Mas inclusive para a empresa, né? Sim, Você sim, quer tem uns minizinhos. seus colaboradores, presentear, familiares dos exato. colaboradores. E é um panetone artesanal, né? Algo feito lá na loja, uma receita própria. Então, se foge um pouco aí dos industrializados. Bacana. Gente, o que é artesanal é sempre tem um pouquinho mais de amor e de carinho envolvido, né, Vitor? Tem com certeza. um algo a mais ali. Um pouco menos de química e um pouco mais de amor. Exato, porque tá sendo feito ali, a Sim. equipe da Padaria Liberdade empresta todo sua expertise, amor e carinho àquelas receitas lá. Com certeza. Eu lembro que antes da gente encerrar, eu lembro também que você falou da última vez que estava preparando uma área externa ali para que as pessoas possam ter... Como que tá? Já inauguramos e foi um sucesso, Bacana, viu? bacana. Era um deck, né? É um deckzinho Legal. ali que dá vista para a praça, né? Para quem não conhece, a Padaria Liberdade fica bem na lateral da Praça Liberdade. Exatamente. Ali. Super fácil de achar, gente. E aí para tomar café da manhã ali ficou muito gostoso. Tem muitas pessoas ficam esperando o lugar ali para tomar café ali, né? Quer não, um ar mais fresco, né? Com certeza. Aí no final de semana também, nós abrimos de domingo a domingo, então no sábado, no domingo, se quiser tomar um café, né? Ao mesmo tempo dentro da padaria, mas com ar fresco. Aproveitando o que há de melhor nos dois mundos. Exatamente. Vitor, chegamos então aos 30 minutos, né? Vamos encerrando aqui. Um prazer. Eu queria que você passasse o endereço da padaria, para Claro. quem ainda não sabe, e o horário de funcionamento. Achei interessante a gente falar também, né? Que é de Sim. domingo a domingo, mas tem alguns horários específicos aí Sim, em sim. determinados dias da semana. A gente está ali na rua Sorocaba, número 248. Ali
meio que uma mescla de Vila Furlan com Jardim América, mas tá ali, logo tem na Visconde da Tuba tem o Hospital Dia, Praça Liberdade, a gente está atrás da Praça Liberdade, na rua de trás, na rua Sorocaba. Então, fácil de encontrar. A localização é bem simples. E também, né, procurar no Google por Padaria Liberdade, acha a gente facinho. O WhatsApp eu já passei, tem lá também no Google. Os horários, nós estamos ali de domingo a domingo. De segunda a sábado abrimos às 5h30 da manhã, então para os mais apressados ali, 5h30 a gente já tem pão quentinho e aí vai até às 8 da noite. No domingo a gente abre meia hora mais tarde, abre às 6. Tá certo. Então ainda assim, desde cedo já estamos assim ali para bem atender cedinho vocês. para o domingo, né? É, isso aí. Tá certo. Vitor, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Que a é um grande padaria prazer. continue evoluindo, que os seus negócios, né, no setor alimentício continuem, que os seus planos como empreendedor evoluam cada vez mais. Quem sabe com novidades para o próximo podcast. Não né? é verdade? Daqui 6, 7 meses você volta aqui para falar um pouquinho mais sobre. E é isso, gente. Terminamos aqui então mais um podcast Gente de Expressão. Obrigado aí pela sua companhia. E a qualquer momento estamos de volta com muito mais informação e novidades para você. Mais uma vez, obrigado e até lá.